Olá, tudo bem com você? Graça e paz. É um prazer estar aqui com você novamente para juntos podermos mais uma vez meditar na santa palavra do Senhor. Espero que fale ao teu coração nesse dia essa reflexão na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler apenas o versículo de número 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. E o tema que eu quero propor para esse devocional é: busque despreocupar-se. Ele tem cuidado de você. Busque despreocupar-se. Ele tem cuidado de você. Antes de lermos o texto sagrado, é importante pensar o seguinte: que dias são os nossos? Esses dias que estamos vivendo têm sido marcados por grandes dificuldades, muita turbulência, muita agitação, muito falatório, muitas dúvidas, muitas incertezas. E com tudo isso acontecendo, com todo esse sofrimento acontecendo, acompanhado do sofrimento, vem as preocupações sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Mas mediante a essas preocupações, ao sofrimento, a palavra de Deus ela sempre vem ao encontro do nosso coração para nos acalmar de alguma maneira. E o texto de hoje que nós queremos ler, ele tem esse propósito: trazer encorajamento, trazer esperança, trazer de alguma forma consolo e alívio ao nosso coração por intermédio da palavra, por intermédio da fé. Vamos ler o texto bíblico para ver o que ele tem a nos dizer? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Busque despreocupar-se. Ele tem cuidado de você. Essa epístola é uma epístola petrina do apóstolo Pedro. É bem possível que Pedro estivesse em Roma quando escreveu essa carta àqueles cristãos que estavam em outra região, mas possivelmente na região da Ásia Menor. Quando nós iniciamos essa carta, lá no capítulo 1, Pedro ele dá algumas dicas. Ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e escreve a pessoas que estão dispersas, ou seja, os cristãos estavam dispersos em algumas regiões da Ásia Menor. E aqui ele coloca no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia, ou seja, cristãos que estavam dispersos na região da Ásia Menor, enfrentando problemas. Os leitores dessa carta, os primeiros leitores, eles estavam passando por dias difíceis, dias de sofrimento. E qual tipo de sofrimento? Perseguição. Há uma dúvida entre aqueles que estudam o tipo de perseguição que eles estavam passando. Era perseguição de tortura e morte ou era perseguição local apenas? O que tudo indica é a segunda hipótese. Eles não estavam enfrentando um tipo de perseguição que era tortura, morte, acompanhada de tortura e morte. Mas acredita-se que eles estavam passando um tipo de perseguição, de opressão local, de natureza pessoal, de natureza local. Ou seja, aqueles que eram crentes em Jesus passavam por situações difíceis, perseguições. Mas junto com a perseguição, como nós falamos, ou melhor, a perseguição propriamente dita,
ela é um tipo de sofrimento. E junto com o sofrimento vem as preocupações. Então Pedro escreve essa carta endereçada a essas pessoas para que eles tivessem, melhor dizendo, um encorajamento naquele momento. E a palavra, talvez, o enredo da carta seja esperança. Pedro escreve para lhes dar alívio, para lhes dar encorajamento, para lhes dar esperança. Eles deveriam, naquele momento, se lembrar da esperança que eles tinham, que era uma esperança viva, era uma esperança real, que naqueles momentos de dificuldades deveriam ter paciência, deveriam, de alguma forma, ter o seu coração fortalecido. Em certo sentido, a palavra de Deus que foi endereçada àqueles cristãos, ela pode também nos trazer encorajamento, pode nos trazer esperança nesse tempo difícil. Essa epístola, se você ler na sua casa, você consegue ler de maneira muito tranquila, pois ela é bem clara nos seus propósitos. E interessante que Pedro ele dá muitas instruções. E no capítulo 5 ele vai findar com algumas exortações e nós nos deparamos com essa aqui, que eles deveriam lançar todas as preocupações sobre Deus, porque Ele estava cuidando deles. Que exortação preciosa que eu e você também podemos fazer. Em primeiro lugar, é importante entender que esse lançar exige uma ação. Eles deveriam ter essa ação, deveriam fazer essa atividade, deveriam se exercitar nisso, lançar sobre Deus as suas preocupações. É algo que eu e você precisamos fazer. Precisamos todas as vezes que a preocupação tomar ou tentar tomar o nosso coração, precisamos ter a ação de lançar elas sobre Deus. E lançar elas sobre Deus nos leva a pensar que isso exige de nós uma decisão. Devemos tomar uma ação, mas por conta da decisão a qual nós fixamos em nossa mente e coração. Eu decido lançar sobre Deus as minhas preocupações. Ou seja, Pedro estava instruindo aqueles irmãos a entregar de maneira decidida as preocupações que eles tinham sobre o Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. Entregar de maneira decidida nossas preocupações ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Eu decido nesse dia entregar minhas preocupações ao Senhor. Eu decido nesse dia não ficar preocupado de tal maneira com o problema que eu estou passando. Antes eu decido abrir mão dos meus problemas de maneira total, entregando-os a Deus. Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Ou nós temos feito ao contrário? Temos decidido ficar com as preocupações sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, o nosso coração. Muitas vezes isso é a causa da nossa derrota. Isso é a causa do nosso desânimo, porque queremos ou persistimos em ficar com as preocupações sobre nós, sustentando o peso dela com as nossas próprias mãos. E as nossas mãos são fracas. Nós precisamos de ajuda. Por isso, o conselho de Pedro é: lancem sobre ele a preocupação de vocês. Façam isso de maneira decidida. E Pedro dá as razões, porque o Senhor tem cuidado. Essa palavra tem cuidado, ela é muito preciosa para nós entendermos. Deus, ele não é apenas suficiente poderoso para nos ajudar, mas ele pode e quer estar disposto a fazê-lo. Lance sobre eles a preocupação de vocês, porque ele está disposto a ajudá-los nesse momento em que eles estavam passando. Eu e você podemos lançar as nossas preocupações sobre o Senhor, pois Ele está disposto a nos ajudar. É assim que Jesus é, o seu coração é assim.
Lembra aquele texto que nos diz assim que quando Jesus olhou para as multidões, teve compaixão delas? É assim que Jesus nos vê. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele quer nos ajudar e está disposto a fazer isso a todo momento. Mas para isso é necessário que nós lancemos, que nós nos entreguemos de maneira decidida os nossos fardos, as nossas preocupações ao Senhor. E além disso, essa palavra cuidado, ela nos remete ainda ao cuidado paternal. Deus não só pode e quer nos ajudar, está disposto a fazê-lo e está disposto porque Ele cuida de nós como um pai cuida dos filhos. Se nós que somos pais, se nós que somos humanos, costumamos dar coisas boas aos nossos filhos, quando esses nos pedem, ainda mais o Senhor. Ele está disposto a cuidar de nós, está disposto a tratar das nossas feridas, está disposto a carregar os nossos fardos, está disposto a nos ajudar nas batalhas da vida, está disposto a nos abençoar no momento de fraqueza, está disposto a compartilhar com você e comigo as nossas aflições. O Senhor é o nosso Pai, o Pai Celeste. E como Pai, Ele não nos rejeita como filhos. Antes, Ele quer cuidar de nós e cuidar de uma forma toda especial. Você está disposto a fazer isso nesse dia? Vamos fazer isso juntos. Lançar sobre o Senhor de maneira decidida as nossas preocupações? O resultado disso será o seguinte: nós teremos a nossa fé fortalecida, teremos a nossa vida aliviada, gozaremos de consolo e conforto divino e, mais do que isso, sentiremos em nosso coração, em nossa alma, o abraço, o aconchego do nosso Pai que tanto nos ama. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que qualquer situação que vier sobre a sua vida, preocupação, que você, fortalecido pelo Espírito de Deus, tenha condições de lançar sobre ele o que tem te preocupado. Deus te abençoe, um forte abraço, um dia abençoado para você. Até a próxima, fique com Deus.